Fala família Jesuscope, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Lab. Nós estamos estudando esse livro aqui, Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. Tá bom? Então nós começamos com o Léo na semana passada. O primeiro capítulo foi sobre o que é a Bíblia. E hoje nós vamos então dar continuidade a esse estudo que é bem realmente como o livro chama, né, de bases. São princípios elementares da nossa fé enquanto cristãos. Nós queremos, como família Jesuscope, poder apresentar para vocês, né, os porquês da nossa fé, as bases da nossa fé, né, os princípios elementares da nossa fé em relação à doutrina. Né? Então, por que somos cristãos? Né? O que a Bíblia diz sobre Deus? Né? Então, tem aqui 20 capítulos que o autor dividiu, né, de temas básicos, né, e a gente vai fazer, então, um pouco menos de aulas, né? A gente fez um compilado aqui, alguns temas que deu para juntar, a gente juntou, tá bom? Mas passaremos por todos os 20 assuntos e hoje veremos, né, sobre a que Deus se assemelha e o que é Trindade, tá bom? Então, já se prepare aí, pegue a sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta para você anotar, tá bom? Vai ter bastante referências bíblicas aí para vocês anotarem, então se preparem aí. Mas antes disso, vamos orar para a gente iniciar aqui, para que o Espírito Santo nos conduza nesse momento aqui de estudo da palavra juntos, né? Porque é tudo por Ele, para Ele, né? Então, que Ele seja o centro desse momento aqui nosso, mesmo online, que Ele esteja aqui conosco e nos conduza, tanto eu aqui transmitindo, né? Quanto vocês recebendo esse estudo, para que o Espírito de vocês seja edificado. Amém? Feche seus olhos aí se você puder. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, para compartilhar da Tua palavra, Senhor, nos reunindo ao redor da Tua presença, Pai, para aprendermos um pouco mais sobre a Tua vontade para nós, sobre o que o Senhor deixou escrito, Pai, na Bíblia para nós, um pouco mais sobre Ti nessa aula específica de hoje, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito abra os nossos olhos, Pai, que o Teu Espírito capacite o nosso entendimento, Pai, nos revele a verdade, nos revele a Tua palavra, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, não somente com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, mas também com o nosso coração, Pai, com o nosso espírito, a Tua vontade, a Tua palavra, e que isso gere vida em nós, Pai, que não seja simplesmente informação, mas que nós de fato venhamos a ter uma relação íntima contigo, Pai. No nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos. Amém? Então vamos lá para o tema de hoje, como eu disse, né? A que Deus se assemelha, capítulo que nós vamos ver, e também posteriormente o que é Trindade, tá bom? É um tema bem extenso, então a gente vai passar um pouco rápido aqui sobre cada um dos atributos de Deus, né? Em parte atributos. Então, se você já estudou sobre os atributos de Deus, você sabe que existem atributos comunicáveis e incomunicáveis, né? E o que é isso, né? Para a gente se basear. Os comunicáveis são aqueles que Deus comunica conosco, né? Que Ele transfere para nós, que Ele permite que nós também tenhamos. Né? Então, por exemplo, quando a gente diz Deus é amor, né? É um atributo de Deus, porém, nós também experimentamos o amor, né? Nós podemos também amar. Então, isso é um atributo comunicável. Tá bom? Agora, quando eu digo, por exemplo, Deus é onipotente ou onipresente, né? Isso não é um atributo que nós temos, é um atributo exclusivo de Deus, então incomunicável a nós, tá bom? Então nós vamos ver alguns deles aqui, né? Como disse, né? Esses comunicáveis para nós talvez sejam mais fáceis de entender, né? Uma compreensão mais simples, porque nós experimentamos um pouco mais, e os incomunicáveis às vezes fica um pouco mais subjetivo, mas a palavra de Deus também nos ajuda a esclarecer esses atributos, né? E a procurar entender um pouco deles. Então, já de início, né? Deus é a mais alta fonte de informação sobre si mesmo, né? A gente deve sempre considerar o que está escrito sobre Ele, né? O que Ele próprio deixou de descrição sobre Ele nas Escrituras, né? Então, não é uma ideia nossa, né? O que nós pensamos sobre Deus, ou o que alguém pensou, né? Ou o que um grupo pensou, mas sim o que Ele mesmo diz sobre si próprio, né? O que Ele permitiu revelar de si mesmo através da Escritura, tá bom? Então, Deus é a mais alta fonte de informação sobre si mesmo. E o primeiro ponto que o autor coloca aqui, né, o Wayne Grudem, como uma característica, né, de Deus, a que Deus se assemelha, né, procurando fazer uma descrição aqui dos atributos de Deus, ele diz
o primordial, né, é entender que Deus existe, né? Então a Bíblia já começa falando, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ela não justifica, ela não explica a existência de Deus porque ela já parte do pressuposto que ele existe, né? Então não há dúvida sobre isso na Escritura, né? E ela até afirma por diversas vezes, né? Principalmente ali no capítulo 1 do livro de Romanos, né? A gente vê o quanto Deus se revela ao homem, né? O quanto Deus se permite ser conhecido, né? Então, dizendo até que o homem é indesculpável, né? Diz que ele se manifestou aos homens. E o homem é indesculpável quando ele diz que não conhece a Deus, porque Deus se manifestou, né? Então, ele existe, né? A palavra não se preocupa em explicar isso, até porque essa questão de não crer na existência de Deus é um fenômeno muito recente, né, na história humana. Ao longo de toda a história, da maior parte da história, sempre houve crença em Deus ou em deuses, né? Talvez não o mesmo Deus que o nosso, talvez outros deuses que nós entendemos como cristãos, que não são deuses de fato, porém, sempre houve crença em Deus, em divindades. Então, esse fenômeno do ateísmo, né, é algo recente na nossa história, tá bom? Então, a Bíblia não se preocupa em explicar sobre isso e também nem precisa, tá bom? Segundo ponto. Como eu já disse, né, eu disse que Deus se revela, né? Então, o segundo ponto que ele diz, Deus é conhecível. Então, ele se permite ser conhecido, né? Porque ele poderia simplesmente existir, porém não permitir que nós soubéssemos disso, né? Ou nós não termos uma relação com ele, não termos informações sobre ele. Porém, ele se revela a nós, né? Então, ele permitiu que nós soubéssemos da sua existência e ele permitiu que nós, inclusive, nos relacionemos com ele de forma pessoal, né? Então, o autor aqui diz, né, nós nunca vamos conhecer Deus de forma plena, de forma completa. Porém, nós podemos ter uma relação pessoal com ele, né? Então, além de conhecê-lo de forma pessoal, nós podemos ter muitas informações sobre ele através também da Escritura, né? Então, nós conhecemos muitos dos atributos que nós vamos falar aqui por conta da Escritura. Como ele cita aqui, ó, Deus é amor, 1 João 4,8. Deus é luz, 1 João 1,5. Deus é Espírito, né? O livro de João 4,24. Deus é justo, Romanos 3,26. Então, esses atributos de Deus são revelados a nós através da Escritura, né? Que o próprio Deus nos deixou como fonte de revelação, né? Então, há descrições, né, desde o Antigo Testamento, da Torá, dos profetas sobre Deus, até, né, os evangelhos, as cartas de Paulo, a revelação que Jesus deu a João. Então, o próprio Deus vai se revelando de forma gradual através da Escritura e muito da revelação que nós temos de Deus hoje é fruto do Evangelho, né? Fruto da vinda de Jesus encarnado, né? Representando, sendo o próprio Deus encarnado, né? Aquela imagem do Deus invisível, como nós vamos ver aqui adiante. Então ele diz que como criaturas finitas, é impossível que nós saibamos tudo sobre um atributo de Deus, né? Mas é importante que nós dediquemos as nossas vidas a conhecer mais de Deus para que possamos glorificá-lo mais. Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós glorificamos, né? Até nós estamos num contexto hoje de sala de oração, né? E a gente sempre diz que é importante a gente estudar sobre os atributos de Deus, né? Para que a gente possa glorificá-lo mais, né? Para que a gente possa exaltá-lo mais, para que a gente tenha palavras, motivos, louvores no nosso coração para entoar diante de Deus por conta dos seus atributos, né? Por conta de quem ele é. Então, isso nos dá essa base para o louvor, para a adoração, para a glorificação de Deus. Tá bom? Então, Deus existe, Deus é conhecível. Terceiro ponto, Deus é independente, né? Então, ele não precisa de nós, né? Ele não precisa de nada, aliás, né? De nada na criação para existir. Ele existe de forma independente, sem precisar de nenhuma outra coisa, né? A existência dele é perfeita, completa e satisfeita em si mesmo, né? Então, diz lá no Salmo 90, verso 2, pega aí uma caneta se você não pegou ainda, porque vou citar bastante versículos, tá bom?
né? Porque aqui esse livro, né, esse Bases da Fé Cristã, ele é um condensado da teologia sistemática, né? Então, como a gente faz a teologia sistemática? A gente pega um assunto e a gente pega todos os textos que tem sobre esse assunto nas escrituras, né? Então, se você pega uma sistemática completa, ela vai ter lá, por exemplo, esse tema aqui nosso, né? Que Deus se assemelha. E vai ter uma relação de todos os textos que descrevem Deus, que definem Deus. Então, aqui ele pega muito desses textos para colocar de base no que ele está falando, né? Embora esteja um conteúdo condensado, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar nos estudos, né? Marque os textos para que você possa conferir depois, né? Eu não vou nem conseguir ler aqui todas as referências hoje, mas eu vou sempre citar aqui pelo menos um trecho do versículo e o endereço dele, né, nas escrituras, para que nós possamos procurar depois, tá bom? Então, sobre a independência de Deus, né, no Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de tudo, né, antes de todas as coisas serem criadas, ele já era Deus, né? A palavra diz que antes da criação do mundo ele nos escolheu, né? Então, ele não precisa de nós, né? Porém, o autor também quer deixar claro aqui, né, que embora ele não dependa de nós, ele escolheu nos dar valor e significado, né? Então, Deus escolheu que nós fôssemos, de certa forma, importantes para ele, né? Que ele visse em nós valor. Então, ele nos criou, né, sua imagem e semelhança para a sua própria glória, né? Então, nós, enquanto criação, enquanto filhos de Deus, podemos glorificá-lo e trazer alegria para ele próprio, né? Então, aqui diz em Isaías 43:7 assim, ó: todo o que é chamado pelo meu nome é quem criei para a minha glória. Então, esse é o motivo de nós termos sido criados, né? Em Sofonias 3:17 diz que Deus se regozijará com brados de alegria, né? Então, embora ele não precise de nós, ele nos permite trazer alegria para o seu coração, tá bom? Então, esse é o ponto da independência de Deus. Agora nós vamos para a imutabilidade, né? Então, Deus é imutável. Imutável em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos e em suas promessas, tá bom? Então, ele não muda, ele é diferente de nós, né? Nós, com o passar dos anos, né, vamos mudando de opinião, vamos mudando, né, a nossa essência, mudando quem nós somos, mudando o modo como nós pensamos, como nós fazemos as coisas. Porém, Deus não é assim, né? Em Malaquias 3:6, um texto clássico, né, diz: de fato eu, Senhor, não mudo, né? Então, diferente de nós, ele é imutável em seus propósitos, né? Uma vez que ele determina algo, ele faz aquilo. Lá em Salmos 33, verso 11, diz assim, ó: os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações, né? Então, o que ele planeja, ocorre, né? O que ele planeja, acontece, né? Os propósitos dele perduram por todas as gerações. Ele é imutável também em suas promessas, né? Como diz lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele não deixa de cumprir suas promessas, tá bom? Em relação a isso, né, essa imutabilidade, muitas vezes a gente ouve, né, que nessa questão desse próprio texto aqui, né, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, muitas pessoas usam alguns versículos, né, que tem na Escritura dizendo: Deus se arrependeu de ter criado o homem, por exemplo, né? Então, como uma contradição dessa imutabilidade, né? Deus voltou atrás. Porém, não é isso, né, que o versículo está dizendo. Muito fruto dessa nossa concepção de que há contradição nisso é fruto da tradução da palavra, né? Porque essa palavra arrependimento, na verdade, quer dizer muito mais como se Deus se entristeceu, né, do que ele se arrependeu. Não foi um arrependimento, mas sim um entristecimento de Deus, tá bom? Porém, mesmo que for, né, a palavra arrependimento, na essência, né, na etimologia da palavra no hebraico, não é a mesma coisa do português, tá bom? Então, se perde um pouco da essência na tradução, né? Quem sou eu para questionar os tradutores, né, das escrituras que são estudiosos, né, em hebraico, em grego, que entendem muito mais que eu dos idiomas. Então,
Porém, nós entendemos, né, isso não, é um consenso teológico de que isso não é uma contradição para a imutabilidade de Deus, porque também, além da questão da palavra, né, é uma questão de contexto. Né? Então, por exemplo, quando aparece isso ali, quando quando Deus fala que vai destruir o povo, né, e Moisés intercede pelo povo, então diz que Deus mudou de ideia, né, que ele não mais destruiu o povo. Então, por que ocorreu isso? Por conta da intercessão também de Moisés. Né? Moisés se colocou ali como intercessor diante de Deus. Então, a situação mudou. Né? Então, mudou também a ação. E a mesma coisa no caso de Jonas, né? Quando ele prega lá para Nínive que Deus tinha decretado a destruição, porém, com a pregação dele, o povo se arrepende. Então, Deus não destrói Nínive. Né? Então, é a mesma coisa. Até o profeta fica ali, né, desconsolado por conta da misericórdia de Deus, né, porque ele sabia dessa misericórdia de Deus, porém é exatamente isso, né, o povo, Deus deu um alerta, né, Deus deu uma sentença, porém o povo mudou o seu procedimento, né, então conforme mudou o procedimento, mudou também a sentença divina, tá bom? Porque Deus, além de ser, né, os atributos dele não entram em conflito um com o outro, né, ele tem todos esses atributos por completo, como nós vamos ver aqui também, tá bom? Então, Deus é imutável também, ele não muda. Outro ponto, Deus é eterno. Então, ele não tem início, não tem fim, não tem sucessão de eventos no seu próprio ser. Salmo 90, versículo 2 diz, né, que ele é de eternidade a eternidade. Efésios 1:4 diz que ele já estava, né, trabalhando antes da fundação do mundo. Apocalipse 1:8 cita que ele é o alfa e o ômega, né, o princípio e o fim. Então, ele é de eternidade a eternidade. Né? Então, também por isso, né, a visão que o próprio Deus tem em relação ao tempo é diferente da nossa. Nós enxergamos o tempo como algo progressivo, né? Nós partimos de um ponto e estamos indo em direção ao outro. Porém, Deus não tem início e não tem fim. Então, ele está nesse tempo por completo. Né? Para ele, todos os eventos da história, todos os eventos do passado, do presente e do futuro, ele enxerga com a mesma clareza, digamos assim. Né? Ele enxerga todos os eventos como se fosse agora. Né? Para ele, não há diferença de ontem, hoje e amanhã. Né? Para ele, tudo é uma coisa só. Ele enxerga, consegue estar pleno, né, em cada momento do tempo, porém, também ele respeita o modo como o tempo é para nós. Né? Então, ele age também, tem intervenções no tempo, né, nos momentos que aprove a vontade dele, que vão aprover também no futuro, tá bom? Então, ele vê todos os eventos da história tão vívidos como vemos agora, né, e também, como disse, do passado, do presente e do futuro, com a mesma intensidade, tá bom? Então, ele é eterno, né? Ele vive de eternidade a eternidade, não tem início, não tem fim, tá bom? Outro ponto, ele é onipresente, né? O que isso quer dizer? Né? Da mesma forma que ele é ilimitado em relação ao tempo, é também em relação ao espaço, né? Então, ele não está limitado ao nosso espaço físico, ao nosso espaço material, ele está presente em todas as partes do espaço, como Davi diz lá no Salmo 139, para onde escaparei da tua presença? Né? Ele fala, se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás. Se eu subir, né, nos mais altos montes, lá estás. Né? Então, Deus preenche toda a criação com a sua presença. Né? Então, ele não é limitado pelo espaço. 1 Reis 8:27 diz que nem mesmo os mais altos céus podem te conter. Né? E ainda em Colossenses diz que tudo subsiste, né? Todas as coisas criadas subsistem por conta de Deus. Né? Então, nele, todas as coisas foram criadas e nele, todas as coisas subsistem. Né? Então, ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Né? Ele sustenta toda a sua criação com a sua presença. Né? Se Deus sair, né, digamos que fosse possível isso, né? Se ele deixasse de existir, tudo deixaria de existir, porque tudo é dependente dele. Né? Tudo subsiste na existência de Deus. Sem ele, nada do que se fez, né? Então, tudo é mantido por conta de Deus, né? Isso é uma pergunta antiga, né? Filosófica, né? O Léo que manja mais que eu dessa parte filosófica, porém
os filósofos da antiguidade, né, tinham essa pergunta se Deus simplesmente criou todas as coisas e deixou, né, a sua criação, ou se ele criou e continua mantendo a sua criação. Né? Então a Bíblia nos dá essa resposta, né, lá em Colossenses. Ele diz que ele criou e que ele continua sustentando todas as coisas. Né? Então é interessante como a Bíblia nos dá respostas, né, para mais variadas perguntas. Então ele é também onipresente. Outro ponto, né, que o Gruden coloca aqui, Deus é espírito. Então o próprio Jesus afirma isso, né, lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Ele diz, quando ele está naquela conversa, né, com a mulher samaritana, dizendo que não depende do lugar, né, que vai se adorar a Deus. Né? Ela fala, adoraremos em Samaria ou em Jerusalém, qual lugar? Ele fala, não importa mais o lugar, né? O que importa é que adorem a Deus em espírito e em verdade. Né? Então, Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Então, não importa, né? Deus não existe, Deus existe de tal modo que não está contido num único lugar, né? Numa determinada dimensão, numa determinada parte. Nós podemos adorá-lo, né? Desde que conectados em espírito, em qualquer lugar que estivermos. Né? Então, e ele percebe essa adoração. Contrário de nós, né? Que nós, o Gruden coloca aqui, que não podemos perceber a Deus com os nossos sentidos, né? Com os nossos sentimentos, mas sim pelo Espírito que ele compartilha conosco. Então, se nós dependermos apenas dos nossos sentimentos para perceber a Deus, né? Nós não o perceberemos. Né? Nós necessitamos do Espírito para perceber a presença de Deus. Tá bom? Outro ponto que o Gruden coloca aqui, Deus é invisível. Então, o texto base aqui é João 1,18, que diz que ninguém jamais viu a Deus. Então, ele diz aqui que Deus é invisível, porém, por diversas vezes, ele escolheu, né, se manifestar a nós. Então, ele se revela por diversas vezes ali no Antigo Testamento, né, desde lá do princípio, a Abraão, aos descendentes de Abraão, a Moisés. Então, ele aparece diversas vezes e o ápice da revelação de Deus é em Cristo Jesus. Né? Então, Jesus é a imagem visível desse Deus invisível. Né? Então, ele confirma isso também, dizendo, quem me vê, vê o Pai. Vou acelerar um pouquinho aqui, que tem bastante coisa, senão não vai dar tempo para a gente finalizar. Deus é onipresente também, outro ponto, 1 João 3,20. Ele sabe de todas as coisas, né? Onisciente, perdão, não sei se eu falei correto. Deus é onisciente, 1 João 3,20, ele sabe de todas as coisas, e Hebreus 4,13, nada está encoberto aos olhos de Deus. Então, onisciência é um conceito um pouco mais conhecido para nós, né, em relação ao conhecimento. Deus sabe de todas as coisas, seu conhecimento não muda nem aumenta, porque ele já tem todo o conhecimento. Outro ponto, Deus é sábio. Ele sempre escolhe os melhores objetivos, os melhores meios para cumprir os seus objetivos. Então, Romanos 16, 27 diz que ele é o único Deus sábio. Jó 9,4 diz que sua sabedoria é profunda. E Jó 12,13 diz que a ele pertencem o conselho e o entendimento. Porém, ele também concede essa sabedoria a nós, né? Como está escrito lá em Tiago 1,5, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá de bom grado, né? Deliberadamente. Beleza? Deus é sábio. Outro ponto, Deus é verdadeiro. Jeremias 10,10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são verdadeiras e padrão final da verdade. Tá bom? Então ele é verdadeiro. Aqui, né, só o fato de eu ler, provavelmente já os atributos, vocês já conseguem identificar quais deles Deus compartilha conosco e quais não. Né? Então, por exemplo, a onisciência é algo que é somente dele. Né? Já a sabedoria, né, o fato dele ser verdadeiro, ele compartilha também conosco. Né? Então vá procurando aí, conforme eu falo, identificar qual é o compartilhável, né, e qual é não compartilhado, tá bom? Deus é verdadeiro. Outro ponto, Deus é bom. Né? Lucas 18:19, o próprio Jesus diz que não há ninguém que seja bom a não ser somente o próprio Deus. Né? Esse também ele compartilha conosco, né? Nós podemos desenvolver a bondade através do Espírito. Né? Um dos frutos do Espírito é também a bondade. Beleza? Deus é amor. 1 João 4,8, outro ponto compartilhado.
né, que ele diz exatamente isso no versículo, ó, Deus é amor. Então, eternamente, Deus tem dado de si mesmo para o bem dos outros, né? E esse fato dele ser amor acontece desde antes da criação, né? Ele já era amor ali um com o outro, né, na Trindade. Não depende da criação para que ele seja amor, né? Então, não depende de um objeto externo à Trindade para que ele fosse amor. Ele já era amor, já praticava o amor de eternidade a eternidade antes de ter criado todas as coisas, tá bom? Outro ponto, Deus é santo. Salmos 99:9, o Senhor nosso Deus é santo. Então a palavra santo, né, é bem comum no nosso meio cristão, separado, né? Então ele é separado do pecado e dedicado a buscar a sua própria honra, né? Uma outra definição de santo também, né, pode ser incomum, né? Então ele não é comum, né? Ele destoa do que é comum, ele é extraordinário, né? Nós não temos palavras, né, em idioma nenhum que consiga descrevê-lo, né? Mas ele é além do comum, então não há nada comparável, né, a Deus. Então por isso nós dizemos que ele é santo. Ele é santo e ele é santo como os anjos, né, continuam na sua presença continuamente louvando, dizendo que ele é incomum, né, que ele é incomum, que não há ninguém como ele. E Levítico 19:2 diz que para nós sermos santos, né? Então é um atributo que ele também comunica conosco. Sejam santos porque eu sou santo, né? E o próprio Jesus confirma também isso nos evangelhos, tá bom? Outro ponto, Deus é justo e correto. Deuteronômio 32:4 diz que todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto é ele. Tá bom? Então, ele é justo e correto, né? E aqui aparece a questão da justiça de Deus, né, de punir também os pecados, né? Então, se ele é justo, se ele é correto, né, os pecados não ficarão impunes, né? Então, isso é uma narrativa que nós falamos, né, pregando o evangelho, né? Então, né, quer dizer que Deus nos perdoou e agora nós estamos livres da condenação? Sim, né? Porém, nós não estamos livres porque Deus encobriu o nosso pecado, mas sim porque ele nos justificou em Cristo, né? Então, ele coloca aqui Romanos 3:25 e 26. Depois vocês dão uma olhada lá. O livro de Romanos, né, todo explica muito bem essa parte de justificação, né, como Deus interviu na história para poder, mesmo sendo justo, né, nos adquirir para ele, né, e nos justificar e fazer de nós um povo agora juntamente com os judeus, né, a igreja, essa união, como a gente pregou no livro de Efésios, né, de judeus e gentios que agora estão em Cristo, tá bom? Outro ponto, Deus é zeloso. Êxodo 25 diz, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Isaías 48:11 diz, não darei minha glória a nem um outro. Então ele faz questão de reforçar isso, né? Ele é esse Deus zeloso, né? E o próprio Jesus também reforça isso nos evangelhos, né? Quando ele vai no templo, né, e vira as mesas ali dos cambistas, eles citam aquele versículo, né, o zelo pela tua casa me consome, né, que é um versículo que o próprio Davi também escreveu, tá bom? O zelo pela sua casa me consumirá. Então, ele é esse Deus zeloso, né, que cuida da sua própria reputação, digamos assim, né? Então, ele zela por quem ele é, ele não reparte, né, ele não reparte a sua própria glória com nenhum outro, né? Ele faz questão de ter a glória para si mesmo, né? O John Piper fala, né, que se Deus repartisse a sua glória com outro, ele estaria sendo idólatra, né? Porque ele é o único digno de glória, ele é o único digno de honra, de louvor. Então, a partir do momento que ele reparte, ele está idolatrando. Então, não é algo ruim Deus ser zeloso com a sua própria glória, porque é um atributo que só cabe a ele receber glória, receber honra, receber adoração, tá bom? Então, ele é esse Deus zeloso. Deus manifesta a ira contra o pecado, né? O Wayne Grudem escreve aqui. Então, Deus odeia intensamente todo pecado. João 3,36 diz, quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Em Romanos 1,18 diz que a ira de Deus é revelada contra a impiedade e injustiça. Então, Deus odeia todo pecado, né? Intensamente. Então, ele manifesta essa ira contra o pecado, né? E essa ira essa ira de Deus, né? Nós também
temos a ira, né, como atributo nosso, porém a nossa ira não é como a ira de Deus, né? Então a palavra diz que a ira humana não satisfaz a justiça divina, né? Então a nossa ira enquanto humanos, na grande parte das vezes, vai ser pecado, vai ser pecaminosa, né? A palavra diz: irai-vos e não pequeis, porque a maioria das vezes a nossa ira vai ser pecaminosa. Até tem um livro que eu sempre lembro quando eu falo de ira, que é Arrancando o Mal pela Raiz. Depois vocês dão uma procurada, é um livro muito bom, que trata todos os tipos de ira que nós podemos ter. E ele coloca que só tem uma ira para nós, enquanto cristãos, que não é pecaminosa, que é esse tipo de ira aqui do próprio Deus, né? Que é essa ira de zelo pelas coisas de Deus. Qualquer outra ira que nós tivermos é pecado, então, tá bom? Aqui, essa manifestação da ira, né, também diz, né, ele reforça aqui, dizendo para nós que quem está em Cristo está livre da ira de Deus, né? Então, como eu disse, né, ele é justo em punir os pecados, porém, para quem está em Cristo, os pecados já foram punidos em Cristo, né? Então, nós não vamos receber a ira de Deus, né? Isso faz até parte da nossa escatologia também, né? Nós cremos que Deus vai derramar a sua ira. Quando Deus for derramar a sua ira, né, as taças da ira, nós então, né, estaremos com o Senhor, né? Nós passaremos por momentos de tribulação, porém, quando for a ira de fato, nós seremos livres da ira, como Paulo diz, e então estaremos com o Senhor, tá bom? Outro ponto, Deus faz o que deseja. Efésios 1:11 diz: todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, né? Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, a vontade de Deus é a principal coisa para que tudo aconteça, né? Para que todos os outros eventos se sucedam, né? Então, ele coloca aqui, por exemplo, né, a criação, em Apocalipse 4:11, os governos humanos, Romanos 13:1, até mesmo o nosso sofrimento, né, o sofrimento dos seus, como está escrito lá em 1 Pedro 3:17, tá bom? Então, ele faz tudo o que ele deseja, né? Porém, para nós, enquanto humanidade, né, ainda caída nesse corpo, não é sempre claro qual é a vontade de Deus, né? Então, o próprio Jesus orou, né, enquanto carne, enquanto humano, né? Todavia, seja feita a sua vontade, porque a vontade da carne dele naquele momento não era aquilo, né? Mas ele entrega para Deus: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. É isso que deve ser também a nossa oração, né? E Tiago 4:15, ele diz que a gente não deve falar, né, amanhã farei isso ou aquilo, e sim, se o Senhor quiser, farei isso ou aquilo, né? Então, nós temos que estar sempre dependentes da vontade de Deus em tudo que nós formos fazer, viver, executar, é tudo dependente da vontade dele, né? Nós não conseguimos fazer nada, como Jesus diz, né? Sem mim, nada podereis fazer. Então, não conseguimos fazer nada fora da vontade de Deus. Outro ponto, Deus é livre. Salmo 115:3 diz: nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então, nada pode impedi-lo, nada pode forçá-lo. Ele não está sob nenhuma autoridade ou restrição. Então, Deus é completamente livre, livre de todos os modos possíveis, né? Nós, enquanto humanidade, não conseguimos experimentar tal liberdade, né? Podemos experimentar alguns tipos de liberdade, porém não como o próprio Deus, que é livre em todos os aspectos, tá bom? Outro ponto que não é comunicável é onipotência. Deus é onipotente. Gênesis 18:14 diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, ele é todo poderoso e é plenamente capaz de realizar toda a sua vontade. Ele tem todo o poder, né? Então, nesse ponto é importante também ressaltar que muitas pessoas acham, né, que Deus e o diabo e Satanás estão em pé de igualdade, né, ou num nível de atrito, digamos assim, né, que o Satanás é inimigo de Deus. Mas não, isso não é o que a Escritura nos diz, né? Ele pode ser um nosso inimigo, mas não inimigo de Deus, né? Para Deus, Deus tem todo o poder, né? Então, qual poder sobrou para Satanás? Nenhum. Então, é o que está relatado lá em Apocalipse, né? Jesus, com o sopro das suas narinas, nem é com o sopro da boca, né? Com o sopro das suas narinas, ele vai destruir Satanás. Então, esse é o poder que Satanás tem comparado a Deus, tá bom? Então, não se compara, né? Ele não tem poder algum, não é inimigo de Deus. Jeremias 32:17 também diz:
nada é difícil demais para ti. Outro ponto, Deus é perfeito. Então, Mateus 5,48 diz, né? Jesus diz para nós sermos perfeitos como Ele também é perfeito, né? Como o nosso Pai é perfeito. Então, Ele é pleno em todos os aspectos, né? Essa perfeição não é como nós muitas vezes imaginamos, né? De perfeccionismo, né? Mas sim de ser completo, de fato, de ser pleno. Então, Deus é assim e nós temos que buscar também essa plenitude que é do próprio Deus, né? A fonte dessa plenitude é o próprio Deus, tá bom? Deus é bendito também, ele se deleita completamente em si mesmo e em tudo que reflita seu caráter. Se deleita conosco, né? Como na criação, ele cria, então ele vê que é bom, que é muito bom. Em seus filhos, né? Como diz em Isaías 62:5, assim o seu Deus se regozija com vocês. Deus também é belo, né? Finalizando, já faltam essa e mais um ponto e a gente fala só um pouco sobre a Trindade. Deus é belo, Salmos 27:4 diz, naquele verso famoso de Davi, que ele só quer uma coisa, né? Uma única coisa, que ele possa habitar na presença de Deus todos os dias, né? No seu santuário e contemplar então a sua beleza, a sua formosura todos os dias. Então Deus é belo, né? Um atributo. E fechando, né, todos esses atributos que o Gruden apresenta aqui para a gente, Deus é uma unidade, né? Então, todos os seus atributos, todos esses atributos que nós citamos, né, e outros, ele é por completo, né? Ele é totalmente, né, no máximo nível desses atributos. Então, não tem uma coisa que ele é mais, uma coisa que ele é menos. Ele coloca como exemplo aqui, Deus é luz e Deus é amor, mas ele não é mais luz e menos amor, ou menos amor e mais luz, né? Ele é a completude do amor e a completude da luz, né? Então, todos esses atributos que nós citamos aqui, Deus é por completo. Ele não é parcialmente, ele não é um mais do que outro, né? Ele não tem esse desbalanceamento, mas sim por completo, como a gente até aprendeu na questão do fruto do Espírito, né? Que nós, como desenvolvendo o fruto do Espírito, nós temos que desenvolver também de maneira por completo, né? Não adianta a gente desenvolver um mais do que outro, né? A gente vai ficar desbalanceado. Então a gente tem que procurar desenvolver todos os frutos, e Deus é essa plenitude, né? Imagina o fruto do Espírito de forma plena, né? Só que com outros atributos ainda. Então Deus é né, essa grande unidade fechada com todos os atributos em sua plenitude, tá bom? Para a gente falar um pouco agora sobre a Trindade também, que a gente juntou nessa aula duas em uma, então por isso ficou um pouco corrido, tá bom? Mas tenham aí paciência e a gente vai ver um pouquinho sobre a Trindade, que é uma questão também primordial para o cristianismo. A Trindade, né, nada mais é, né, do que essa unidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, nós não encontramos a palavra Trindade na Escritura, né, não tem nenhum versículo que cite Trindade, porém nós vemos a Trindade sendo revelada ao longo de toda a Escritura. Então, já no comecinho ali, Gênesis 1:26, Deus diz, façamos o homem. Então, ele se revela um Deus plural. Então, ele façamos o homem. Então, e desde o começo, na primeira vez que aparece Deus ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa palavra Deus, no hebraico, também é uma palavra que pode ser usada tanto no singular quanto no plural. Então, ele desde o comecinho de Gênesis já se revela um Deus plural. Tá bom? Porém, no Antigo Testamento não era tão claro essa pluralidade de Deus, né? O fato de haver o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Para os hebreus, né, para os judeus, Deus era um só, né? E eles não estão errados, né? Porém, era uma pessoa só, né? Somente Yahvé era o seu Deus, né? E ele tinha diversas representações, né? Diversos nomes até que eles chamavam a Deus, né? Eles não usavam muito Yahvé como um nome, né? Porque por reverência mesmo, né? Por temor, então eles chamavam de outros nomes, né? Como o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha bandeira, né? Conforme Deus agia a favor deles, eles chamavam o Senhor com esses outros nomes, porém eles entendiam que era um único Deus, né? Até por isso que foi difícil, né, para muitos dos judeus crerem em Jesus, porque quando ele se revela filho de Deus, eles dizem, não faz sentido, né? Não pode ser. Deus é um só, né? Deus não tem como Deus estar aqui encarnado, né, na minha frente. Então, não fazia sentido,
para os judeus isso, né? E eles nunca, uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar muito, né? Mas os judeus nunca não esperavam um Messias Deus. Para eles, um Messias seria alguém humano, né? Um descendente de Davi, humano, né? Capacitado por Deus, ungido por Deus para ser um rei como Davi, um rei que conseguiria levar Israel de novo, né, ao ápice, digamos assim, a conquistar territórios, a ter paz, né, a fazer a vontade de Deus, porém um descendente de Davi, né, uma descendência que surgiria e que reinaria. Né? Então, para eles, o fato de um Messias esperado ser o próprio Deus não fazia sentido. Né? Então, muitos rejeitaram Jesus, né, apesar de muitos também o terem aceitado. Né? Então, nós só conseguimos ver um pouco mais claro essa questão da Trindade quando Jesus encarna, de fato. Né? Então, logo no batismo ali de Jesus, nós já vemos a Trindade representada, né? O Filho sendo batizado, o Pai, né, dizendo, esse é o meu Filho amado, né, em quem eu tenho prazer, e o Espírito testemunhando, descendo ali como pomba, como Deus, próprio Deus tinha falado a João para dar testemunho a ele, que era o Messias, que era o Filho de Deus. Né? Então, logo no batismo de Jesus, nós já vemos, né, de forma mais clara ali no Novo Testamento essa questão, então, da Trindade, tá bom? Então, nós entendemos que são 3 pessoas distintas, porém um só Deus, né? Nós só temos um Deus, né? Deus é um só, porém são 3 pessoas distintas. Né? Então, Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? Porém, Deus Pai não é Jesus, Deus Pai não é o Espírito, né? Jesus não é o Pai, Jesus não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é Jesus. Mas os 3 são Deus, né? Então, eles são essa unidade da divindade, né? Então, não há nada que nós procuramos, né, exemplos, até no livro, na sistemática, ele cita alguns exemplos que as pessoas tentam fazer, porém não há como nós associarmos, né? Não há uma analogia perfeita para descrever a Trindade. Né? Então, já ouvi algumas, né? Porém nenhuma delas é perfeita porque são substâncias diferentes, né? Até da água, né? Já ouvi pessoas falar, é como a água, né? No seu estado sólido, líquido e gasoso, porém não faz sentido, né? Porque muda o estado, né? Essa unidade de Deus é uma plenitude, né? Não há diferença entre eles. Os 3 são igualmente Deus, igualmente poderosos, né? A diferença entre eles é a questão dos papéis, das funções. Então, eles têm desde o princípio funções distintas. Né? Então, o Pai faz algumas coisas, o Filho outras coisas e o Espírito outras coisas. Então, cada um no seu papel. Né? Então, no Antigo Testamento, ali o Pai está mais presente, embora a gente tenha alguns teólogos creiam, né, em algumas aparições do Filho, né, para encarnado, quando é citado o anjo do Senhor. Né? Muitos creem que é o próprio Jesus para encarnado que apareceu, né, numa teofania. Então a gente tem uma atuação mais forte do Pai. Né? Então a gente tem o papel depois no Novo Testamento do Filho, né, nessa obra da expiação, da redenção por nós, né, a encarnação da divindade no Filho, né, e posteriormente, quando Jesus é assunto aos céus, o Espírito então vem, né, como esse selo, como esse penhor da nossa herança em Cristo. Né? Então, esses 3 papéis distintos, né, isso atuando em nós, né, nós não sabemos ao certo em toda a criação, a questão dos papéis. Né, e nós vemos isso também desde lá de Gênesis, né, quando diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Né? Então, desde antes de Deus começar a dar forma ao mundo, né, já tinha também essa menção do Espírito e também a menção do Espírito do Senhor diversas vezes atuando no Antigo Testamento. Né? Então, mas não era clara essa distinção, né, e essa divindade. Né? Se achava que era algo... O Espírito, por exemplo, né, era uma atuação do próprio Deus, né? Não era uma pessoa distinta de Deus. Então, apesar de ele ser uma pessoa distinta, né, ele é também o próprio Deus, né? Essa unidade perfeita da Trindade. Né? Então, é um pouco complexo de explicar, porém, é isso que a palavra de Deus nos diz. Né? Talvez não fique tão claro para nós hoje, porém, né, como nós vemos na palavra, quando vemos, né, então entenderemos por completo, né? O veremos como ele nos vê. Né? Então, o que ele coloca aqui talvez nos ajude a entender, né, nessa relação de papéis distintos, até a relação homem e mulher no casamento. Né? Então,
nós entendemos a nossa igualdade diante de Deus, né? Paulo diz em Gálatas que não há mais homem nem mulher, né? Todos nós somos iguais diante de Deus. Porém, isso porque os judeus faziam uma distinção, né, na sociedade. Porém, nós entendemos, né, baseado no texto de Efésios 5, que há papéis distintos. Então, o homem tem um papel distinto da mulher no casamento, né? E da mesma maneira na Trindade, né? O pai tem um papel distinto do filho e tem um papel distinto do Espírito. E outra forma de entender isso, né? E o homem e a mulher também, né? Completando, são uma unidade, né? Porque a palavra diz que a partir do momento que nós casamos, né? Nós nos tornamos uma só carne, né? Então, é essa unidade com papéis distintos. E a igreja também é outro exemplo, né? Que nós podemos usar para tentar enxergar essa questão dos papéis distintos, né? Então a igreja é formada por quem? Por Cristo, que é o cabeça, e pela igreja, né, que é o corpo. Então a igreja na terra, né? Então a igreja global, digamos assim, né, mundial, em toda a terra, em todo o planeta, é o corpo, e o próprio Cristo é o cabeça, né? Então a igreja com I maiúsculo, digamos assim, só é formada com Cristo e todo o seu corpo. Então é essa unidade, igreja, Cristo mais, né, seus membros. Então há muitos membros, porém um só corpo, né? Então há muitos membros nessa unidade do corpo, né? E há ainda o cabeça para completar, né, essa igreja com I maiúsculo, como eu disse, né? Então são papéis distintos, porém um único corpo, né? Uma única igreja. Então, assim, talvez nós consigamos compreender um pouco melhor essa questão da Trindade, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido aí absorver um pouco do conteúdo, tenham conseguido anotar as referências, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham que ficar, podem nos mandar aí nos comentários, podem nos mandar no Instagram da igreja, tá bom? A gente tenta responder o máximo de prontidão que a gente puder, tá bom? E sintam-se à vontade, né? Não se sintam constrangidos por isso, tá bom? Então, continue aí acompanhando, né, os nossos estudos, tá bom? Se você perdeu a aula anterior, está disponível aí para vocês no canal e tem muitos outros conteúdos aí já produzidos para vocês aproveitarem aí no canal, tá bom? Vamos orar só para a gente finalizar? Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento aqui juntos, Senhor, compartilhando um pouco mais da Tua palavra, Pai. Nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Nós pedimos que o Senhor, através do Espírito, nos ajude a absorver tudo isso aqui, Senhor, e a, de fato, viver tudo isso aqui, Pai. Que nós possamos saber mais e mais sobre Ti, Senhor, mas mais do que informação, Pai, sobre Ti, nós queremos, de fato, Te conhecer, Pai, ter uma relação contigo, Senhor, e estar cada vez mais perto de Ti, Senhor, conhecer cada vez mais a Tua vontade. Então, faz isso em nós, Pai, pelo Teu Espírito, Pai, que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Teu Filho, Pai, para a glória do Teu nome, nós pedimos e já Te agradecemos. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima.